TV Câmara de Palhoça. Boa noite aos nobres vereadores dessa casa, boa noite àqueles que nos assistem pelos canais de comunicação e àqueles que nos acompanham aqui, né? Temos 2 bombeiros voluntários ali, as demais estavam trabalhando, né? Estão na sua atuação. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Agradeço em primeiro lugar a Deus pela oportunidade e depois ao senhor presidente dessa casa aqui. Tá? Senhor presidente, em 2021, iniciou-se um trabalho para instalar um quartel de bombeiros voluntários no município de Palhoça, seguindo os mesmos exemplos dos municípios que já possuem 2 quartéis de bombeiros voluntários. Porém, o bombeiro militar fez uma denúncia ao Ministério Público, que virou uma ação civil. E na denúncia ele destacou alguns parágrafos que não poderia instalar após 2012, referente àquela situação da Boate Kiss. Porém, os bombeiros voluntários tiveram aprovação e vistoria após 2012, bombeiros voluntários de Lontras, bombeiros voluntários de Vitor Meirelles, bombeiros voluntários de São João do Itaperiú, bombeiros voluntários de Balneário Rincão. Todos esses abriram depois de 2012. Antes de 2012, até poderia ser feita vistoria pelos bombeiros civis. E por isso que veio-se essa lei, o vereador Zunga, que impediu, né, de certa forma, que os bombeiros voluntários ou civis fizessem a questão da vistoria. E essa questão entrou no na nossa denúncia aqui em Palhoça, porque o bombeiro militar, quando fez a denúncia, ele alegou, né, irregularidade no estatuto. E realmente, nosso estatuto estava irregular, devido a uma advogada que na época nos assessoriou aqui, e ela se baseou nos bombeiros voluntários lá de Joinville, que fazia vistoria também. A Constituição Federal do Estado de Santa Catarina, em seu artigo 109, parágrafo 2º da Defesa Civil, menciona que o Estado apoiará técnica e financeiramente as corporações de bombeiros voluntários, particularmente os bombeiros civis. O apoio técnico não se limita a questões de coordenação ou outra entidade, fala apenas de apoio técnico. Bombeiro militar credencia os instrutores de brigada particular, entre outras atividades competentes da função, ou seja, o BV é uma instituição privada. Como se vê, a ideia da legislação vigente é de incentivar a criação de corpos de bombeiros voluntários e não de inibir a criação desse tipo de entidade. Aliás, isso faz todo sentido porque o Estado, assoberbado com 1001 atribuições, não possui recursos financeiros necessários para exercer, na plenitude, as tarefas tão importantes relacionadas à área de defesa civil e em todas as ocorrências que surgem, mesmo com uma corporação de bombeiro militar já no município. A verdade é que quanto mais profissionais capacitados atuando no campo de defesa civil, melhor será o resultado e mais segurança haverá para a população. Um outro ponto, né, que se alegou foi que fala muito sobre apoio técnico, sobre treinamento, cursos e aprimoramento das atividades dos bombeiros voluntários. Questiona-se isso. Porém, os bombeiros voluntários, existem algumas fotos aí, eu gostaria que passasse rapidamente ali para nós. Ali tem algumas fotos que vocês podem ver. Os bombeiros voluntários, eles fazem treinamentos com os bombeiros militares. Esse é um treinamento dos bombeiros voluntários, participando de uma ocorrência aqui, ó. Isso aqui é uma ocorrência entre bombeiro voluntário e bombeiro militar, onde o próprio bombeiro voluntário deu suporte para o bombeiro militar. E esse é o bombeiro voluntário de Barra Velha. Nós temos 4 municípios que atuam as 2 corporações de bombeiros no mesmo município: Barra Velha, São Francisco do Sul, Araquari, Penha e Navegantes. Esses 2 municípios comportam 2 corporações no mesmo município, atuando em conjunto paralelo, e não há nenhuma divergência. E aí fica a minha pergunta aqui: se nos outros municípios pode-se colocar o bombeiro voluntário, por que que não no município de Palhoça? Se a gente vê a alta demanda que o município tem. Se eu não me engano, nós vamos chegar a quase 280 mil habitantes, né, em Palhoça, a estimativa do IBGE. E o número de ocorrências que tem ocorrido no município de Palhoça é gigante. De semana passada para cá, em um único dia, foi registrado mais de 15 ocorrências no município de Palhoça, em um único dia. E nós estamos falando em um momento em que ainda não chegou o verão ainda.
Quando eu iniciei o projeto, lá em 2021, eu decidi colocar o projeto na região sul de Palhoça justamente porque lá não tinha um quartel de bombeiro militar ou voluntário. E eu justamente coloquei, o André, nosso vereador, está aqui, ele sabe da quantidade de ocorrências que aquela região sul recebeu. E a quantidade de pessoas que lá, né, relataram casas queimadas, pessoas que vieram a óbito, justamente porque uma viatura para sair daqui e se deslocar até lá levava na faixa de, não vou exagerar aqui, de 20 a 30 minutos, se não mais. Dependendo da quantidade de ocorrências que tinha no município, às vezes tinha mais de uma ocorrência aqui, não conseguia deslocar a ambulância para lá e tinha que esperar. E justamente por isso eu decidi colocar o projeto Bombeiro Voluntário lá, para dar suporte para a região sul, não só lá na passagem do Maciambu, mas principalmente nas áreas mais afastadas, como Albardão, Sertão do Campo e Três Barras, onde nós não temos nenhuma unidade. Aí você pega agora o verão, a quantidade de pessoas que vão para a Cachoeira e as ocorrências que têm ocorrido lá. A gente sabe que é bastante, vereador Juninho. Então, não se trata aqui simplesmente, vereador Neném, de colocar uma outra corporação aqui e tirar o mérito de quem já faz um excelente trabalho aqui, que é o Bombeiro Militar. Inclusive, eu não tenho nenhuma rixa com o Bombeiro Militar. Eu fui a primeira pessoa a procurá-los, eu estive conversando com o Tenente Laurentino na época, Major Ireno, e fui até eles falar da intenção. E me foi feito um convite para atuar dentro da corporação do militar. Mas isso já existe os bombeiros civis. Me permite uma pergunta? Sim, por. A guarda do Imbaú, ano passado, ela não tinha o bombeiro voluntário? Porque tinha alguém que eu conhecia, que eu sei que não é bombeiro militar, e estava trabalhando com roupa... Eram os bombeiros civis, vereador? Guarda-vida, no caso, então? Isso. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E voluntário? Existe a diferença, vereador Zunga, se me permite explicar aqui. Sim. Bombeiro militar tem um fardamento azul, o bombeiro comunitário atua dentro do militar, com o fardamento cinza, e o bombeiro voluntário, eu não tem mais alguma foto aí? O bombeiro voluntário, ele justamente, na verdade é que eu falo se quiser passar lá, se quiser passar as diferenças do fardamento, tá? Para eles poderem ver. O fardamento do bombeiro voluntário, ele é vermelho, a gandola vermelha e a calça cinza, tá? Era a minha dúvida. Então, existe uma grande diferença. O voluntário, ele trabalha pelo setor privado, ou seja, como que funciona essa questão de trabalhar no quartel do bombeiro voluntário? Ele tem o seu serviço fora, tá? Ele tem o seu serviço fora, e nos dias de plantão, nos dias de folga dele, ele vai atuar dentro do bombeiro voluntário. Um exemplo disso nós temos aqui, tá? Tá ali pode ficar de pé aí, por gentileza? É o Leandro, né? Esse ali é um fardamento de bombeiro voluntário, gandola vermelha, calça cinza. Muito parecido, né, com o bombeiro civil. Embora o bombeiro civil aqui para atuar, ele tem o fardamento cinza. Então, está ali a diferença do bombeiro voluntário, militar e bombeiro comunitário. Passa as ambulâncias e as viaturas, por gentileza. Esse é um caminhão do bombeiro voluntário. Em cima vocês podem ver que ele não tem a faixa amarela, tá? Diferencia bastante. O bombeiro militar já tem a faixa amarela com o 93. E lá em cima, no caminhão de cima, tá, existe o símbolo da ABVEST, a maior corporação de bombeiro do estado de Santa Catarina, lá em Joinville, com mais de 138 anos de atuação. Então, uma vez que nós estamos em Palhoça, nós, tendo o convênio com a Prefeitura de Palhoça, a gente consegue fazer a filiação ao Bombeiro Voluntário de Joinville, e o Bombeiro Voluntário de Joinville, né, por sua vez, faz o credenciamento a nós aqui em Palhoça. E eu já estou terminando, senhor presidente. Eu só quero trazer um outro conhecimento para os senhores. O que foi colocado também sobre a questão até para o nosso vereador aqui, que eu conversei faz alguns dias atrás, que é o Vitor da Saúde. Ele falou sobre a questão da regulamentação, sobre a questão também de quantidade de ocorrências, como que ficaria, né? Todo o atendimento, ele é integrado, e todas as ligações, uma vez que nós estamos em Palhoça, caem em uma única central, seja 193 ou 192. Então, em momento algum, vai dar alguma confusão, Juninho, porque nós só iremos para a ocorrência se o militar nos acionar, como é em outras unidades de bombeiro.
Então, por exemplo, lá em Navegantes, nós estávamos próximo à praia, mas nós só atendíamos ocorrências na praia se o bombeiro militar nos acionasse. E quando nós saímos para uma outra ocorrência, seja na rodovia, quando nós somos acionados, nós chegamos lá, dependendo de quantas vítimas tem, uma ambulância pega uma vítima e a outra atende outra, e desloca para o hospital igual. Então não tem como dar confusão, porque o fardamento é diferente, as nomenclaturas são diferentes, os símbolos são diferentes. Então é uma coisa muito organizada. Veja que o Bombeiro Voluntários de Joinville já está há 138 anos fazendo um excelente trabalho. A lei de amparo, o governo apoia financeiramente os bombeiros voluntários. O governo repassou esse ano 10 milhões para o Bombeiro Voluntário de Joinville, que por sua vez reparte isso, né, às suas mais de 42 corporações em todo o estado. Então é um trabalho de altíssima excelência também. Todos os nossos bombeiros hoje que atuam com nós são formados, têm qualificação, concursos avançados de APH, combate a incêndio, entre outros, como trauma, resgate veicular, remoção, controle emocional, resgate em altura, resgate aquático, resgate de pessoas perdidas, entre outras atribuições. E o juiz, quando foi feita a denúncia, o juiz local indeferiu o pedido, alegando que há leis que amparam o Estado. E não há auro suficiente, que quanto mais instituições ajudando a população, melhor. O Ministério Público, assim que recebeu a denúncia, recorreu ao TSJ. Na segunda sentença, disse que para o BV atuar precisa ter convênio com o município. E existe amparo legal para isso. Então, eu quero só ressaltar o que o juiz da comarca de Palhoça, na nossa audiência de conciliação entre bombeiro militar e bombeiro voluntário, colocou aqui. Neste contexto, não vejo motivos para cessar as atividades da Ré, ainda mais quando percebo que essas atividades contam com o apoio do município de Palhoça. Ausente da fumaça, o do bom indefiro a liminar, intimam suas partes. Isso está aqui, foi a decisão a ação civil de decisão de despacho, tá? Isso aqui foi o que o juiz aqui de Palhoça declarou. Ele foi favorável à nossa questão aqui em Palhoça quando nós tivemos uma audiência de conciliação. E por último, nós tivemos uma última audiência também, que os meus advogados estiveram presentes, e lá nos dá, a liminar não saiu, mas ele nos dá uma brecha na legislação, dando uma oportunidade de atuação em Palhoça. Que aqui falam que é o seguinte: a Constituição Federal e a Constituição Estadual de Santa Catarina e a legislação reservam ao Corpo de Bombeiros Militar a atuação em defesa civil, admitindo a colaboração voluntária apenas mediante convênio formal. Então, uma vez que nós temos esse convênio, senhor presidente, aqui com a Prefeitura de Palhoça, e essa casa apoia esse projeto, nós temos mais uma corporação de bombeiros voluntários no município, dando suporte na região sul de Palhoça, não para atrapalhar, mas como uma mão amiga, para trabalhar em conjunto, como nos outros 5 municípios já fazem esse trabalho. Então, eu gostaria de pedir aos senhores, com muito carinho, né, que pudessem analisar essa proposta. Já faz 4 anos que eu estou nessa luta por um projeto voluntário. A gente acabou de ver um projeto voluntário aqui, a qual o presidente aqui e os demais aqui, né, também abraçam essa causa, que é uma causa muito nobre, e a gente sabe muito bem que a pessoa, tanto homem quanto mulher, que sofrem, né, por uma dessas doenças, como é a questão do câncer, muitas vezes as pessoas caem em depressão quando recebem a notícia. E só quem passa por isso sabe. Então, o projeto dos bombeiros voluntários, ele também visa abraçar essa causa. Tá? Nós, como entidades voluntárias, nós também abraçamos todas as causas voluntárias do nosso município de Palhoça. E eu gostaria que passasse rapidamente ali um videozinho, só para vocês verem a atuação do bombeiro voluntário.
Esse é o de Concórdia. Concórdia. No golfe. Una. Realize a exposição de todo o paciente. Terminou. Era isso, senhores. Tá? Esse é só um pequeno pedaço do vídeo dos bombeiros voluntários, o trabalho que eles fazem, o mesmo trabalho que nós desejamos exercer aqui no município de Palhoça. Vocês perceberam ali que existe uma numeração, né? Essa numeração, uma vez que a gente tem aqui a abertura aqui do projeto, também vem uma numeração dada pela ABVESC, com o símbolo da ABVESC e o símbolo da corporação do município de Palhoça aqui. Tá? Então, só algo importante que eu trouxe aqui, né? Hoje, só para você ter noção do custo do bombeiro voluntário civil e por um militar, né? Em Santa Catarina, conforme o levantamento estadual, o custo de um serviço civil voluntário por habitante por ano é inferior a R$12, vereador Elton. O custo com bombeiros militares estaduais por habitante. Ainda de acordo com o mesmo estudo, o mesmo serviço prestado pelos bombeiros militares custa mais de R$50 por habitante. Ou seja, por pessoa atendida, o modelo militar é aproximadamente 5 vezes mais caro do que o modelo voluntário civil. A diferença total estimada para o município de Palhoça, com aproximadamente aí quase 273 mil habitantes, o cálculo que tem aqui é 200 mil, né? 200 mil vezes 12 dá 2.400.000 por ano. Isso daqui, né, com o bombeiro voluntário. Com o bombeiro militar, se fosse, seria 200 vezes 50, 10 milhões por ano. Então é um número bem elevado, né? A diferença estimada aí é de 7 milhões e 600 mil por ano. Ou seja, o modelo militar custaria cerca de 7,6 milhões a mais ao município, enquanto o voluntário custaria um valor de 2 milhões e 400 mil. Então, eu ressalto novamente aqui o trabalho que o bombeiro militar tem feito, é um trabalho de excelência. Eu sou um apoiador, né, desse trabalho militar, inclusive tenho muitos amigos no bombeiro militar, mas a necessidade, ela muitas vezes fala mais alto. E eu penso que, assim como foi uma questão lá atrás, quando a Guarda Municipal entrou no município de Palhoça, onde os policiais militares não queriam, houve aquele conflito, o bombeiro militar também, de certa forma, fez esse conflito contra nós aqui. Mas a gente está aqui não para brigar, não para conflitar, mas para juntar as forças e trabalhar em prol de algo, né, que é muito valioso para o nosso município, que é a vida de cada cidadão palhocense.
E eu quero finalizar minha fala aqui, né, com uma palavra que eu gosto muito e que a própria Bíblia cita, né? O irmão Juninho sabe disso, do que vale a vida se não for para o próximo, né? Então a gente está aqui para se dedicar, só para fazer o bem. Não é para conflitar, não é para brigar, mas para unir as forças para dar o melhor para o nosso município. Muito obrigado a todos os vereadores, uma boa noite a todos.